acho que você pode fazer melhor para o Senhor. Aplauda e glorifique, exalte o nome daquele que era, é e será para todo sempre. Oh, aleluia! A Ele toda a glória, honra, louvor, majestade, domínio e poder. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podem vos assentar, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Vocês estão felizes? Eu sempre digo, né? Eu pergunto todos os dias e todo dia você diz que está feliz, né? E o mundo não pode entender isso. Como é que pode? Os caras vêm todo dia na igreja, domingo de manhã, um dia que daria para ficar descansando, dormindo, né? O único dia que dá, e está na igreja e está feliz. O mundo não entende isso, né? Só quem tem Jesus pode entender essas coisas. Aleluia, eu estou muito feliz. Olha, parece um chavão, né? Mas o louvor foi algo tão, para mim, foi tão especial. E Deus falou tanto comigo, né? Agora de... Daria até para a gente voltar já, porque Deus já falou tanto conosco, já foi tão tremendo, tão tremendo. E quando esse mar nos submergir, Ele com a sua mão vai lá e nos traz à tona para respirar. A gente viveu isso agora, recentemente, né? E hoje à noite eu quero dar um testemunho, eu quero falar com você. Se você veio agora de manhã, eu espero que você venha à noite também. Amém ou não? À noite eu quero dar um testemunho. Eu compartilhei com os pastores aqui algo que Deus, bem quando eu estava entubado, Deus me levou a uma experiência muito forte, muito profunda com Ele, não é? E hoje à noite eu quero falar sobre isso. E se eu fosse você, eu não perderia, até porque hoje à noite, a mensagem de hoje à noite vai fazer um reboliço aqui, meu irmão, nem sei o que vai acontecer, mas sei que vai ser de Deus, e se é de Deus é tremendo, e é muito bom. Amém? Amém? Então não deixa o diabo roubar isso. Pastor, mas a gente vai ficar aqui até meio-dia, depois 6 horas, vai ser tremendo. Meu irmão, você vai ver como Deus vai restaurar, renovar suas forças, vai te abençoar tremendamente, você vai ter uma semana tremendamente vitoriosa. Amém, querido? Aleluia. Qual é a frase que a gente diz aqui todos os dias? Aleluia, olha, muita gente, né, declarando essa camiseta que você está vendo em muita gente aí. Mas por que o pessoal está, desde quinta-feira nós temos desafiado, né, você a fazer parte de um exército. O exército, eu disse na quinta-feira, eu tenho visto tantos cristãos declarando crise. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso, não aceito. Falei, eu quero criar dentro da igreja um exército declarando, né? A gente não está ignorando a crise que está lá fora. Há uma crise lá fora e a gente sabe disso. Mas há uma diferença entre eles e nós. Eles efetivamente estão em? Nós estamos em? Para mim essa é toda a diferença. Amém? E quando eu vejo alguém com a camiseta, quando eu vejo o pessoal com a camiseta, você está declarando para mim, minha casa, minha família, meu negócio, a minha igreja, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma declaração profética. Você está liberando. E hoje à noite nós vamos fazer uma foto aqui. Não só uma foto, uma filmagem também, porque a gente vai colocar na internet. Da igreja declarando: eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Ou nós não estamos em crise, estamos em Cristo Jesus. Amém? Então, se você tem, eu sei que muitos de vocês têm, que da vez passada já adquiriram, ressuscita lá, pega ela, vem hoje à noite. Se você não tem, adquira a sua aí, né? Abençoe a vida de alguém. Se Deus te levar a semear na vida de alguém, semeie na vida de alguém, abençoe alguém. E hoje à noite nós estamos tirando a foto aqui, declarando isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos. Quem esteve conosco
Fazer isso aqui é difícil, é cruel, para mim Ai, Jesus, não cai mais em nome de Jesus. Uma das duas já não garanto. Então, quem esteve conosco no último seminário? Tá. No último seminário nós terminamos o seminário falando sobre a lei da semeadura. E deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu aprendi algo tremendo. Ontem nós falamos sobre a zona de conflito. Quem começa a semear, dizimar e depois entra na zona de conflito. E creio que ontem, em nome de Jesus, quem estava saiu. Em nome de Jesus, não está mais, amém, na zona de conflito. Mas tem gente que diz assim: pastor, eu não sei exatamente isso, eu não sei como funciona, eu não sei como ouvir a voz de Deus, eu não sei se é Deus, se é a minha carne, se não é. Hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso, e quero levar você a entender algumas coisas sobre a lei da semeadura, amém? Amém ou não? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo de número 26. Acharam, queridos? Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora, preste atenção no versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Então vamos lá. A Bíblia diz aqui que houve uma outra fome na terra, além daquela primeira que houve nos dias de Abraão, quando Deus fala com Abraão, e logo depois vem a fome e a seca, né? E ele desce para o Egito, não é? Alguns anos depois, Isaque já está lá vivendo uma outra experiência muito forte, como essa daqui, não é? Como a que viveu seu pai. E o que ele pensou? Vou fazer igual o meu pai, eu vou descer para o Egito. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre a experiência dos outros, a experiência do seu pai vai servir para você. Nem sempre. A experiência, né? Às vezes a gente se firma na experiência, no testemunho de alguém. É legal, o testemunho edifica a nossa fé, mas nem sempre o testemunho, a experiência de alguém vai servir para a gente. Você precisa aprender a ter as suas próprias experiências. Amém? Você precisa ter, deixa eu falar uma coisa: Deus não tem netos, Deus só tem filhos, amém? Então, você precisa ter experiências com o seu pai. Não é só conhecendo a palavra, vivendo a palavra, que você vai ter direcionamento. Ele diz assim, quer saber, ele tenta fazer igual ao seu pai, né? Porque na época da seca, da fome, ele vai para o Egito, e ele sai do Egito muito abençoado. Lá no capítulo 13, versículo 2, diz que quando Abraão sai do Egito, ele é um homem muito rico. Isaque pensou: meu pai saiu rico, e eu vou sair também. E Deus disse para ele: não desças ao Egito, vá para um outro lugar, vá para Gerar. E se você pensa que Deus estava falando assim para ele: olha, você está querendo ir para o Egito, mas eu tenho algo muito melhor para você. Não foi exatamente isso, não. Eu já tive a oportunidade de estar aqui nesse lugar onde o Senhor manda Isaque. E se você vai lá, você vai ver que é só areia. Você fala: por que alguém brigaria por um lugar desse
querer ficar num lugar desse. Deus manda Isaac ir para lá. Parece assim, não vá para lá não, porque eu tenho um lugar melhor. Às vezes Deus te dá uma direção diferente daquelas que o olho humano te orientaria. Lembra de Abraão e o seu sobrinho, não é? Ló. Ele quando Abraão manda ele escolher, ele escolhe por vista. Ele vê as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, não é? E ele opta por lá, e você sabe o final, o que deu. E agora aqui Deus está falando, pelo contrário, não vá para lá, vá para um outro lugar que eu tenho. Mas se você fosse humanamente olhar para aquele lugar, você diria, Deus, para que o Senhor está me mandando para cá? O que tem aqui? Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. De tudo que eu falei aqui essa semana, do que eu estou falando e do que eu vou falar hoje à noite, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Se eu puder te deixar um conselho, de tudo que eu falei e vou falar aqui, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isaac tenta ir e o Espírito fala com ele: não vá para o Egito, fica aí nessa terra que eu vou te dar, que eu vou te mostrar, e você vai ver o que eu vou operar. Aprenda a ouvir. E posso falar uma coisa aqui? Se a gente aprendesse a ouvir o Espírito Santo de Deus, os gabinetes pastorais estariam vazios. Como assim, pastor? Se a gente aprendesse a ouvir o Espírito Santo de Deus, os gabinetes pastorais estariam vazios. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? Não vai, não faça isso, mas você vai, você faz, e depois dá errado, e depois que dá errado, vai lá: ô pastor, eu queria um conselho, meu irmão, quantas vezes? Posso falar uma coisa aqui? Quando eu me casei, logo que eu me casei, antes de eu falar isso, deixa eu perguntar para as irmãs, quantas irmãs aqui acham que os homens são, no Brasil, os homens são machistas? Quem, não precisa nem levantar a mão, só fala amém. Quem acha que os homens são machistas, diga amém. Isso é uma unanimidade, né? Agora uma perguntinha: quem é que ensina homem a ser machista? A mãe, que por coincidência é uma mulher. Eu lembro, na minha casa são 3 filhos homens. Quando a gente era novinho, né? Eu me lembro da minha mãe falando assim: você não vai ser bobo de menina não, hein? Você não vai ser bobo de mulher não, não deixa ela... Meu Deus, é a mulher que ensina, depois ela reclama que homem é machista. Não é verdade? Bom, para não fugir à regra, né? Eu era também, fui criado pela minha mãe, não é? Então, eu lembro que quando eu me casei, não é? E eu tinha alguns negócios, né, que eu tocava. Eu lembro que um dia apareceu eu como todo mundo, né, machista como todo mundo, todo homem, né? Um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, eu vou fazer um negócio amanhã, apareceu uma coisa aí muito boa, vou comprar, vou vender, e tal, comprei, vou vender e tal, e vou ganhar tudo assim. E de repente ela virou e falou assim: olha, não sei porquê, mas eu acho que você não devia fazer isso. E eu virei e falei assim: e por que não? Ela falou assim: não sei. Eu falei: mas você está enxergando alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar? Né? Você está vendo alguma coisa? Não. Eu falei: mas como você está falando? Não, é só um sentimento. Eu falei: sentimento? E eu vou me guiar por sentimento? E de mulher ainda. Machista, né? Bem machista, né? Eu falei: não, se você falar para mim, isso não vai dar certo por causa disso, tudo bem, mas é um sentimento. Não, eu fui e fiz. O que aconteceu? A vaca foi para o brejo, meu irmão.
deu tudo errado, perdi. Eu falei, meu Deus, olha só. E a minha esposa ainda avisou e tal, tá bom. Passou um tempo lá, tô lá deitado com ela, tô lá na cama, né? Eu falei, olha, amanhã vai acontecer isso aqui. Eu comprei, então tá, vou fazer, vou vender. Ela virou de novo e falou assim, olha, sabe? Eu falei, o que foi? Eu acho que você não devia fazer. Por quê? Não sei. Eu só estou sentindo. Eu falei, não, peraí. Tudo bem que da outra vez você sentiu e você estava certo. Mas não é porque você sentiu aquela vez que agora toda vez vai dar certo. Né? Eu falei, você tá enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando? Não. Ah, então. Não vou. Eu vou fazer. E fiz. O que aconteceu? A vaca foi para o brejo 2. O retorno. Meu irmão, falei, Jesus, olha, ela falou de novo. Passou um tempo, a terceira vez estou lá. Amanhã eu vou, eu estou assim, tá bom, você está sentindo, não tem problema, não vou fazer. Eu aprendi que Deus falava comigo através da minha esposa. Deus fala com você de várias maneiras, né? De quantas maneiras? Às vezes você está aqui, o pastor está ministrando uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está falando com você. Às vezes alguém vem lendo um livro, uma palavra, não sei, pela internet você está ouvindo. Deus fala com você. E se a gente aprendesse a obedecer? Quantas vezes você está dirigindo, não é verdade? E de repente você sente de virar numa rua, não sabe nem porquê, não tem nem muito sentido. Se a gente aprendesse, e Deus muitas vezes está nos livrando de alguma coisa lá na frente, se você aprendesse a ouvir o Espírito Santo de Deus, volto a repetir, é que vem tanta coisa na minha mente, às vezes que eu quero falar e eu fico preocupado com a hora. Meu irmão, sabe discussão de marido e mulher? Não, né? Você nunca teve, né? Só eu e a minha esposa, né? Você nunca discutiu, né? Sabe como é que funciona? Você sabe que discussão é assim, né? Ninguém escuta ninguém. Porque você fala uma coisa, quando você começa a falar, ele falou isso. Pronto, ele já não está te ouvindo, ele está pensando, então depois eu vou falar isso também, aquilo aí. E aí depois quando ele termina, quando você começa a falar, o outro fala, você lembrou disso? Então agora eu vou falar. Ninguém está ouvindo ninguém. E fala a verdade. Quantas vezes o Espírito Santo vem e diz, para. Isso não vai dar em nada. O Espírito fala, mas você obedece? Não, e eu vou ficar por baixo? Não, só ela vai falar e eu não vou falar? Não, eu vou e tal, e você vai e continua. E o que acontece? Vai depois pedir conselho para o pastor. É assim ou não é? Se a gente aprendesse a ouvir a voz do Espírito Santo. Bom, isso aqui vai longe, né? Mas deixa eu te falar, voltando aqui para a área financeira, quantas vezes, né, o Espírito Santo vem e diz, não é, como o pastor acabou, hoje é dia de você lançar uma semente especial. Quantas vezes o Espírito Santo vem e diz assim, ei filho, lança uma semente especial hoje, eu quero fazer um milagre na tua vida. Porque lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, Jesus disse assim, que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O Senhor compara o reino a um agricultor, alguém que lança semente à terra. Irmão, e se você quer alguma coisa no reino de Deus, tudo tem que ser semeado. Você nunca vai tirar nada do reino de Deus, sem que antes você lance uma semente. E quantas vezes Deus vem e fala para você, ei filho, coloque uma semente na minha mão, mas naquele dia você não está muito inspirado. E você sabe que é o Espírito Santo falando, não sei se é de Deus, se não é, e passa. E você não plantou, e por não plantar não colheu. E quantas vezes, às vezes, por exemplo, às vezes nós semeamos por dó, e semente por dó não funciona. Você tem que aprender a semear, e semear em terra boa. Essa é a melhor semente, em terra boa e na época certa. Não basta ter uma terra boa, uma semente boa, tem que ter o tempo certo. Qual é o tempo certo? É quando o Espírito vem e fala com você. É quando ele vem e diz, ei filho, faça. Às vezes, né, vem um pastor simples, muito simples, bem humilde, lá dos ribeirinhos, lá da Amazônia. Um homem de Deus, cheio da unção, mas muito simples, fala até mal, fala até errado o português.
E na hora, aí o pastor diz, vamos semear na vida do pastor, no ministério dele. Mas você fala, nossa, ele é tão simples, né? Aí Deus fala assim, dá 500. Não, senhor, 500 é muito, o cara é muito simples. Não, eu vou dar 5. Você tinha lá uma boa oportunidade, você tinha uma boa terra, você tinha lá o tempo certo, o Espírito falando com você. Mas em vez de colocar uma boa semente, você coloca uma semente ruim. E não recebe nada. De repente vem um outro pastor lá, um outro dia lá, né? O cara fala muito bem, se expressa muito bem, mas é um tremendo mau caráter, não tem compromisso com Deus. Eu sei que o pastor nem convidaria para estar aqui, né? Então provavelmente não estaria aqui, né? Mas eu fico imaginando, né? Vem alguém que ganha você pela eloquência, e às vezes Deus fala assim, não semeia não, porque isso não é terra boa. Ah, não, ele é muito... Ai, ele é... Nossa, né? Não, que ministério, hein? Eu vou dar uma semente. Deus falou para você não dar nada, e você vai lá, e aqueles 500 você vai lá e coloca. E o que você colocou? Pegou uma semente boa e colocou numa terra ruim. Quantas vezes o Espírito fala conosco? E posso falar uma coisa... Deus fala com Abraão, com Isaac aqui, vai no capítulo 26, vai para o versículo 12, olha só. E semeou Isaac, Deus fala, aquela terra inóspita, era uma terra inóspita mesmo, e Deus manda Isaac semear naquela terra. E posso falar uma coisa? Os filisteus riam de Isaac quando ele fazia isso, porque eles diziam assim, esse gringo, esse estrangeiro, vem na nossa terra e vai semear aqui. E por que ele acha que ele é melhor que a gente? Por que a gente não semeia? A gente não semeia aqui porque não dá nada. E ele acha que ele é melhor que a gente, ele vai semear aqui. Meu irmão, mas Isaac tinha uma direção de Deus. Deus disse, semeia nessa terra. Quando o Espírito fala, meu irmão, obedeça. Se ele falar com você, obedeça. Olha lá, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, e colheu 25 anos depois, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Não? Quando foi que ele colheu? Quando foi que ele colheu? E no mesmo ano ele semeia naquela terra inóspita, porque tem uma direção de Deus, e no mesmo ano ele colhe 100 vezes mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você, quantos querem recebê-la? Eu vou falar de novo, tem uns que não querem. Quantos querem receber uma palavra de Deus? Ainda esse ano, você acabou de lançar sementes, e se não lançou, até o final do culto você ainda tem a oportunidade. Vai lá no tesoureiro, vai lá e fala, pastor, eu quero semear, porque eu sei que depois dessa mensagem o Espírito Santo vai despertar alguns de vocês para semearem. Meu irmão, eu quero declarar que ainda esse ano você vai colher 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério. E colheu naquele ano. Isso é tremendo quando você aprende a ouvir o Espírito Santo de Deus. E olha o que aconteceu, versículo 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha só, esse cara cresce mais do que a nação dos filisteus todinha. Tanto ele cresce mais, que ele é convidado a se retirar. O rei Abimeleque vai, olha, sai daqui, porque você já é mais poderoso do que todos nós. Agora, os filisteus o invejavam. Quantos querem que o ímpio lá fora tenha inveja de você? Quantos querem? Deixa eu rir, meu irmão. Meu irmão, tem 2, só tem 2 aqui, tem 3, que querem que o ímpio tenha inveja. Sabe por quê? Tem uns irmãos que falam assim, inveja, pastor.
Não, pastor, pastor, inveja é olho gordo. Pastor, isso, olha, pastor, isso pega. Não, inveja não, pastor. Meu irmão, tem crente que tem medo de... Meu irmão, posso falar uma coisa aqui? Lá no mundo, eles têm inveja de quem? Você já teve inveja de algum mendigo, meu irmão? Fala a verdade, você já teve inveja? E você falar assim para... Meu Deus, que vidão que esse cara tem, hein? Esse cara não trabalha, todo mundo dá comida para ele. Ele não precisa pagar aluguel, ele dorme aí em algum alpendre, alguma coisa, né? Todo mundo dá coberta para ele, o cara não paga imposto, não, ele tem... Não, eu queria ter uma vida dessa. Você já teve inveja de algum mendigo, meu irmão? Não. Você tem inveja de quem? As pessoas têm inveja de quem? De quem tem muito. Não é verdade? De quem tem muito. Posso falar uma coisa para você? Eu quero que o ímpio se morda. Não é morra não, hein? Morda. De morder. Eu quero que ele se morda todo de inveja de mim. Sabe por quê? Porque quando ele fala assim, por que o que você faz dá certo? Eu vou falar para ele, é por causa de Jesus na minha vida. E se você tiver Jesus na sua, vai ser assim também. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Quando Deus te abençoa, não tem jeito, eles vão ter inveja de você. Eles tinham inveja de Isaac, porque o Senhor o abençoava. Mas Isaac estava obedecendo uma ordem, uma palavra de Deus. Meu irmão, quando Deus fala, ouça o que Ele está falando. E eu quero te levar a um texto aqui, para a gente meditar aqui rapidamente. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 9. 2 Coríntios, Paulo nos ensina alguns princípios tremendos aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o 6, o 7 e o 10. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Olha o que é que diz aí, versículo 6. Paulo está dizendo, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Olha aqui para mim, querido. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse sobre a lei da semeadura. Não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Vou repetir. Não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Irmão, Paulo diz, se você semeia pouco, pouco também você vai ceifar. Mas se você semeia com fartura e abundância, vai colher com fartura e abundância. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Quem determina o tamanho da colheita não é Deus. Quem determina o tamanho da colheita é o agricultor. Vamos lá, se você tivesse um sítio, uma fazenda de 200 alqueires, e você decidisse plantar só um alqueire, você fala assim, olha, eu vou fazer uma experiência, vou plantar só um alqueire, você colheria quanto? Referente a um alqueire. Aí você fala, cara, gostei desse negócio, eu vou plantar 20 alqueires. 20 alqueires, você vai colher quanto? 20 alqueires. Você fala, cara, esse negócio é bom, vou plantar os 200 alqueires. Você vai colher quanto? Quem é que define o tamanho da colheita? É Deus? Não, é o agricultor. Paulo está dizendo isso. Não coloque sobre Deus. Às vezes, né, como agora há pouco você foi desafiado a lançar uma semente. Você foi desafiado a lançar uma semente. E posso falar uma coisa? Às vezes nós somos desafiados a lançar sementes. E sabe aquelas mangas pequenininhas, aquelas coquinhas? Sabe? É manga coquinha, pequenininha, docinha, né? Mas a maior parte é caroço, né? Tem muito pouca coisa para você chupar, né? E aquelas grandonas, né? Bourbon, Aden, né? Sabe aquelas coração de boi, tremenda, né? O pastor chega e faz, gente, olha, hoje é o último final de semana, é o dia de você lançar a semente. Aí você fala, ô Jesus amado, hoje, né, é semente, tem que dar a semente. O que você faz? Vai lá, pega a semente de coquinha e leva para o altar.
e coloca lá. Passou o tempo, está chegando o tempo da colheita. Aí você começa a orar. Oh Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha necessidade, sabe o que eu estou precisando, não sabe, Senhor? Então, sabe aquelas coração de boi? Isso, então, aquelas bourbon, então, Deus, eu estou precisando muito. Aí Deus vira e fala assim: mas filho, você só mandou caroço de coquinho aqui para cima. Eu sei, Deus, mas o Senhor é maravilhoso, é longânimo, é poder. Começa a dar todos os atributos de Deus, né? Deus fala: mas eu também sou justo, filho. Oh Deus, mas o Senhor pode fazer qualquer... Posso, só não posso mudar a palavra. Isso eu não posso fazer, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Oh Deus, vê o que o Senhor pode fazer por mim, Senhor, vê o que o Senhor pode... Olha, filho, como você só mandou caroço de coquinho, o que eu posso te mandar é um caminhão de caroço. Você está rindo porque o caminhão não chegou ainda. Na hora de plantar, eu planto o pior. Mas na hora de colher, eu quero colher o melhor. Na hora de plantar, eu sou cheio de milindres, né? Mas na hora de... Deus, e você clama e jejua, porque você quer colher. Paulo diz: não coloque sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Quem determina o tamanho da colheita é o agricultor. Está entendendo, meu irmão? Agora, olha só, versículo 10, vamos para o versículo 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ei, olha aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Paulo está dizendo aqui que Deus nos dá duas coisas. Ele nos dá semente para plantar e pão para comer. Eu pergunto: pão é para quê, querido? E semente é para quê? O problema é que em tempos de crise, se você quiser, anote isso. Em tempos de crise, nós temos a tendência de comermos as nossas sementes. Vou repetir. Em tempos de crise, nós temos a tendência de comermos as nossas sementes. Meu irmão, quando a crise vem, você come o pão. E antes disso, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer aqui. No seu ganho, não importa quanto você ganha, no seu ganho, tem duas coisas, Paulo está dizendo aqui: pão e semente. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe quanto eu ganho. Então eu vou repetir para você. No seu ganho tem pão e semente. Pastor, eu ganho menos do que um salário mínimo. Então eu vou falar de novo. Lá tem pão e tem semente. Pastor, se tiver semente, pastor, ela é tão pequenininha que quase eu não consigo nem ver. Provavelmente seja mesmo. Provavelmente seja uma semente tão pequena. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não semeá-la, nunca irá sair do salário mínimo. Entendeu o que eu falei? Paulo diz: lá tem duas coisas. Pão é para comer, mas semente é para semear. Não coma a sua semente, sabe por quê? Porque quando você come a sua semente, lá na frente você não tem colheita. Lá na frente você não terá colheita. Irmão, quando eu comecei a estudar sobre isso, e eu já falei isso aqui para vocês, um dos textos que mais mexeram comigo foi aquele texto da viúva de Sarepta. E quando as pessoas leem aquele texto da viúva de Sarepta, eles dizem assim: oh, como Deus amava Elias, mandou Elias para ser alimentado por uma viúva e um órfão. Posso falar uma coisa, meu irmão? Se tem alguém com quem Deus não está preocupado nesse texto, é com a viúva. Ou perdão, é com Elias. Ele está preocupado com a viúva. Meu irmão, Elias estava comendo do bom e do melhor lá na caverna. Se Deus estivesse preocupado com Elias, manteria Elias na caverna. Qual o problema? Alimentando ele todo dia, lá um corvo levava comida para ele. Se Deus quisesse dar uma boa refeição para Elias, nunca mandaria na casa de uma viúva que não tinha nada para dar.
Mandaria na casa de alguém mais abastecido, de alguém rico que pudesse dar uma boa refeição. Deus não estava preocupado com Elias. Deus estava preocupado com aquela mulher. Aquela mulher, ela já tinha comido pão, ela ia comer a semente. E quando Elias pergunta: o que você tem na sua casa? Ela diz: só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E eu creio que Elias deve ter dito: ufa, ainda sobrou a sementinha. Ainda sobrou. E ele vai lá e diz: vai lá, faz o pão, né, ou o bolo, traz para mim, eu vou comer. Depois, se sobrar, né, o que é meio difícil, você come. Meu irmão, se a gente olhar humanamente, a gente diz assim: que Deus é esse? Que tira o pão da boca de uma viúva e de um órfão para dar para o profeta, que devia estar assim meio tipo o pastor Walter, né? Porque é o único que comia quando ninguém tinha o que comer. O cara tinha carne e pão fresquinha todo dia, de manhã e à tarde. Você fala: esse Deus não é justo, esse Deus não ama ninguém. Deus não estava preocupado com Elias não, meu irmão. Aquela mulher precisava de um milagre. Deus precisava de uma semente. Quantos precisam do milagre aqui? Levanta a mão, diga comigo: eu preciso de um milagre. Agora complete a frase: Deus precisa de uma semente. Grave isso: se você precisa de um milagre, Deus precisa de uma semente. E às vezes eu fico pensando: quantas vezes Deus já tentou nos abençoar e não pôde. Quantas vezes Deus já chegou para você e disse: filho, coloque essa semente na minha mão. Não, Senhor, não. Você já viu alguém morrendo afogado? Eu acho que eu contei isso aqui para vocês também. Eu já vi alguém morrendo afogado. Sabe quem? Eu. Meu irmão, é terrível. Primeiro, ainda mais do seu ponto de vista, é horrível. Eu lá no Rio de Janeiro, morrendo afogado, meu irmão. Sabe, alguém vem com um pedacinho de prancha de isopor e dá para você. Sabe o que você faz? Meu irmão, você agarra aquilo ali, você fica: agora, nem que eu for pro fundo do mar, mas eu estou aqui, eu não só, alguém me socorre lá, me tira de helicóptero, faz qualquer coisa. Meu irmão, você agarra. Quantas vezes Deus chega para você e fala: filho, coloca essa semente na minha mão. O que você faz? Não, Senhor, isso aqui não, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui, eu sei, filho, isso não dá para nada. Eu fico pensando naquela mulher, se ela dissesse: ei, Senhor, eu só tenho isso, é a última refeição, é para mim e para o meu filho, né? Se ela dissesse: não, meu irmão, aquela mulher teria morrido de fome. E quando aquela mulher entrega a última refeição, Elias diz: enquanto durar a fome e a seca nessa cidade, na tua casa não faltará nem azeite nem farinha. E você pensa que aquela colheita durou o quê? Uma semana? A seca durou 3 anos e meio. E ela, o filho e o profeta foram sustentados por aquela colheita. Você não tem ideia do que uma semente pode fazer na sua vida. Quando Deus fala, querido, obedeça. Quando Ele manda, obedeça. Olha o que Ele diz aqui, ó: aquele que dá semente ao que semeia pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira. Eu pergunto: por que Deus vai multiplicar a tua sementeira? Para quê? Para você semear cada vez mais. Para você semear cada vez mais. Um dia, um engenheiro agrônomo, eu não fui conferir isso, eu acredito no que ele falou para mim, né? Ele me disse: pastor, quando você planta um grão de milho, grão de milho, nasce um pé de milho, e nesse pé tem pelo menos 3 espigas aproveitáveis. Pode dar mais, mas aproveitáveis tem 3. Ele disse: se forem das médias, né, ou pequena, tem 500 grãos. Se for das grandes, 800 grãos. Por isso eu disse, eu acreditei nele. Eu não fui conferir, né? Então, eu fico pensando que às vezes você está passando uma situação muito difícil, muito difícil. E alguém chega e diz assim: cara, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Meu irmão, quando alguém fala isso, quando você está numa situação terrível, é um alívio, né? Um conforto. O cara vai me ajudar. Aí ele vai lá e vem e pega 1 grão de milho e põe na tua mão. Olha, está aqui, estou te ajudando. Você olha e fala assim: tudo isso?
Não é muito não? Você não quer dar só metade? Ele fala assim, essa é a ajuda. Meu irmão, qual é a tendência nossa? Pegar o grão e joga fora. Mas imagine que você pega aquele grão de milho, vai lá no fundo da sua casa, abre um buraquinho e coloca lá. Daqui a um tempo você tem o quê? Um pé de milho. Um pé de milho com 3 espigas. Vamos colocar das pequenas, de 500 grãos. Né? Você tem lá 3 espigas aproveitáveis. Quantos grãos você tem? 1.500. 1.500 grãos resolve o seu problema financeiro? Claro que não. Mata a sua fome? Também não. Mas em vez de você pegar os 1.500 e comer e fazer, pega 500 e semeia. Come só 2 espigas. Uma, você semeia 500 grãos. Daqui a algum tempo você tem quantos pés? 500. Com 3 espigas, quantas espigas? 1.500 espigas. Amém? É que a irmã já está com fé demais. Ela já falou, a fé dela já é bem maior que a nossa. Isso é muito fé. Então, você tem 1.500 espigas. 1.500 espigas resolve o seu problema financeiro? Ainda não. Mata a sua fome? Aí depende de cada um, né? Meu irmão, mas em vez de você comer tudo, pega 10 espigas. Agora, 5.000 grãos e planta. O resto você faz pamonha, curau, vende e tal, né? Mas pega, você põe, agora 5.000 grãos, você tem 5.000 pés. 5.000 pés. Meu irmão, com 3 espigas cada um, você tem quantos? Não na fé dela, na sua mesmo. Quanto você tem, meu? 15.000 espigas. Já é um caminhão. Resolve o seu problema financeiro? Olha, já começa a ajudar. Mata a sua fome? Eu espero que sim. Não é? Agora você entende que você começou tudo aquilo com 1 grão. Que você poderia ter jogado fora. Você está entendendo, meu irmão? Sabe por que Deus vai multiplicar a sua sementeira? Para que você plante cada vez mais. Você planta e colhe. E porque colheu mais, planta mais. E porque plantou mais, vai colher mais. E porque colheu mais, vai plantar mais. Eu sempre digo, meu irmão, você não sabe uma semente. Eu escrevi um livro, só que ele esgotou, né? Porque semeio e não colho. Meu irmão, e eu dou alguns testemunhos lá. Meu irmão, eu já semeei carro, eu já semeei casa, eu já semeei sítio. Meu irmão, você não tem nem ideia do que eu já semeei. Mas todas as vezes, porque o Espírito Santo falou comigo, e eu posso te falar quando Deus falou e a colheita. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, quando você planta, cada vez você colhe mais. Às vezes eu falo, meu irmão, você precisa semear. Pastor, mas eu não tenho condição de semear um carro. Eu não tenho condição de semear uma casa. Eu sei. Mas você pode começar com 1 grãozinho. Você pode começar lá, talvez semeando um par de sapato, um par de meia, sei lá, um pacote de arroz, alguma coisa. Você pode começar, você pode abençoar o irmão. Às vezes estamos na igreja, Deus fala assim, abençoa aquele irmão, né? Você fica acanhado, vai lá, abençoa, faz isso, semeia, meu irmão. Você começa a plantar, e porque plantou vai colher mais, e porque colhe mais, meu irmão, vai plantar mais. Ele diz assim, eu vou aumentar a sua sementeira, ou seja, para que você plante cada vez mais, e quanto mais você planta, mais você vai colher. Eu costumo dizer, a lei da semeadura não é um ato isolado, não é um negócio que você faz de vez em quando. Na verdade, lei da semeadura é um estilo de vida. E eu vou te dizer, tem irmãos que no começo do ano ele é desafiado a lançar uma semente. Então, janeiro, ele lança uma semente. Passa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em julho ele tem uma colheita. E ele fica feliz da vida porque teve uma colheita. E aí ele planta de novo, né? Planta a segunda vez. E julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro ele tem outra colheita.
E ele fica feliz porque teve 2 colheitas no ano. Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Mas esse nunca foi o projeto de Deus. Sabe qual foi o projeto de Deus? O projeto de Deus foi assim, ó. Que você plante hoje, plante amanhã, e plante depois, e plante depois, e depois, e depois. Quando vai chegar aqui uma hora que aquela primeira você vai começar a colher, mas você continua plantando. Aí você colhe aquela e planta de novo. Aí você colhe a outra do que você plantou logo e planta de novo. E colhe a outra. E sabe o que acontece? Vira um ciclo de plantar e colher todos os dias. Esse é o projeto de Deus, que você plante e colha todos os dias. Tem gente que pensa que eu brinco, e eu não brinco com isso. Meu irmão, se você me der qualquer coisa, se você me chamar para ir tomar um café na padaria, tá? Quando sair, eu vou dizer para você, querido, 100 vezes mais sobre a tua vida. E eu já falei para vários irmãos aqui esses dias, né? As irmãs que estão semeando na nossa vida, eu falo que Deus dê 100 vezes mais em bênçãos na vida delas. Irmão, isso é normal para mim. Qualquer coisa que você fizer, eu entendo que se você está semeando, você é o agricultor, eu sou a terra. Então, como terra, eu profetizo, quando a terra produz e dá colheita, a colheita é de quem? De quem plantou. Amém ou não? Então eu profetizo 100 vezes mais em bênção sobre a tua vida. Agora, se eu te der qualquer coisa, meu irmão, pode ser um livro, um adesivo. Ô pastor, obrigado, hein? Obrigado não, meu irmão, não estou te dando nada. Eu estou semeando na sua vida. Profetiza aí 100 vezes mais na minha vida. Eu falo isso e tem gente que pensa que é brincadeira. Não é brincadeira não, meu irmão. Plantar e colher, você faz isso todos os dias. E Deus vai aumentando a sua sementeira. Você acha que eu comecei semeando carro, casa, isso que eu já fiz? Com certeza não. Mas você inicia um processo e ele vai aumentando cada vez mais a sua sementeira. Meu Deus, olha só. Vamos lá. Vamos para o versículo 7. Vamos lá. Versículo 7 agora. Cada um contribua como? Segundo o propósito do seu? Como assim? Então significa assim, meu irmão, você vai semear hoje? Não, pastor, eu não propus nada no coração hoje não. Meu irmão, com toda honestidade, alguém aqui já saiu de casa assim, morrendo de vontade de ofertar na igreja? Gente, eu estou com uma vontade de ofertar hoje que eu não estou me aguentando. Não tem culto? Não, vai ter que ter hoje, porque eu tenho que... Alguém já sentiu isso? Meu irmão, com toda honestidade, se fosse esperar você sentir, ou propor no coração, você não vai semear nunca. Pastor, mas o senhor não falou... Foi a primeira coisa que eu disse? Se eu puder deixar alguma coisa para você hoje, eu quero que você guarde isso. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é uma proposição feita pelo Espírito. Essa propositura é colocada aí pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, por isso você precisa aprender a ouvir. Fala a verdade, quantas vezes aqui na igreja, o Espírito, não estou falando de pastor, não estou falando de ninguém que veio mexer com a sua emoção, não estou falando nada disso, estou falando do Espírito. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já disse a você: ei filho, hoje você vai dar você vai semear de uma maneira, você vai dar uma oferta especial. Quantos já tiveram? Não precisa nem levantar a mão, só diga amém. Quantos já tiveram essa experiência? Todo mundo teve. O Espírito Santo vem e fala com você, não é verdade? Mas aí o que acontece? De um lado o Espírito fala, do outro vem o Espírito da dívida. Calma aí, você esqueceu que você está devendo. Tem a água, a luz, o telefone, aqui no supermercado, a televisão, o carro, isso. Aí você fala assim, é mesmo, esqueci. E aí o que você faz?
Obedece o Espírito Santo de Deus ou obedece o espírito da dívida? Com toda honestidade, normalmente nós obedecemos o espírito da dívida. E nós não plantamos e não semeamos, e por não plantarmos e não semearmos, não vamos obter colheita. Porque você não semeou, não obteve colheita, isso é normal. O diabo sabe que se você plantar, você vai colher, ele sabe disso. Então ele te convence que você não pode. Está entendendo? Quantas vezes o espírito da dívida já nos roubou de sermos abençoados, providos por Deus na nossa necessidade? Quantas vezes Deus, como o profeta chegou para a mulher e disse: olha, me dá a tua última refeição. Parece descabido um negócio desse, como a última refeição, a viúva e o órfão. Mas ele estava preocupado com a colheita daquela mulher. Ela precisava de um milagre e Deus precisava de uma semente. Quantas vezes Deus já falou para você? Um dia eu estava na nossa igreja lá, na Vila Guilherme, né? E alguns irmãos aqui lembram, né? Tá lá cozinhando. Eu estava lá, eu era pastor ainda lá na Vila Guilherme, na Igreja Unida. E eu lembro que um dia chegou, eu tinha um dinheiro, né? Era início de ministério, uma fase difícil financeiramente, né? E meus filhos estudavam na escola particular, e eu lembro que eu tinha um dinheiro que era o dinheiro certinho de pagar a mensalidade do Júnior, né? E eu lembro que eu falei: Deus, eu vou pegar esse dinheiro, vou guardar aqui no bolso, vou deixar separado, porque amanhã eu tenho que pagar a escola do Júnior. E eu só tenho esse dinheiro, não tenho mais nada. E aí, o que aconteceu? Fomos para a igreja. E naquele dia veio um pastor de El Salvador, né? Nós temos um costume na nossa casa, né? Eu aprendi isso há muitos anos atrás com o Dr. Miles Monroe. Ele disse assim: nunca deixe o profeta sair da sua casa sem que você dê algo a ele, sem que você semeie algo na vida dele. E nós fazemos isso. Meu filho é engraçado, ele fica desesperado se vier um pastor pregar na igreja, né? E se ele não tiver dinheiro, ele fica desesperado. Aí eu sei que a igreja vai abençoar, eu sei que a igreja vai dar uma oferta, né? Mas o pai, você tem algum dinheiro aí? Me empresta aí 100, 200, me empresta aí, eu quero semear na vida do pastor. Ele fica desesperado, literalmente, né? Então nós temos esse costume, vem alguém, a gente abençoa. E naquele dia, né, Deus falou comigo: abençoa o pastor. Era costume meu. E eu lembro que aquele dia eu falei: Deus, eu faço isso sempre, mas especificamente hoje eu não tenho nada para semear. Eu lembro que Deus falou para mim assim: e esse dinheiro que está no seu bolso? Eu falei: oh Deus, espera aí, deixa eu explicar isso aqui para o senhor. Vou dizer, esse dinheiro aqui é para pagar a escola do Júnior amanhã. Deus falou assim: é mesmo? Eu falei: Aí ele falou assim: então não tem problema, pode dar assim mesmo. Eu falei: o senhor deve estar brincando comigo, porque era na época da inflação, e tinha multa e juro diário. Eu falei: Senhor, se eu não der amanhã, tem 20% de acréscimo, e mais 1% ao dia. Deus falou: é desse jeito, o senhor vê, é desse jeito aqui, senhor. Aí ele falou assim: então tá bom, pode dar assim mesmo. Eu falei: Senhor, o senhor deve estar brincando. Ele falou: não, estou brincando não. Vai lá, semeia esse dinheiro. Meu irmão, com toda honestidade, eu peguei o dinheiro, dobrei ele, todinho assim, e fui para o altar. No caminho, eu falei que nem Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Meu irmão, eu falei isso indo lá para frente. Quando chegou lá, eu depositei. Quando eu depositei, eu virei, olhei para a igreja e falei: Deus, o Senhor vai ter que usar alguém aqui hoje para me abençoar. E como pastor da igreja, você tem noção de alguns que poderiam nos abençoar, né? E o culto acabou. E os irmãos começaram a ir embora.
E foi um, foi o outro, foi o outro. Falei, Deus, eu te avisei que é amanhã que vence, Senhor. E os irmãos indo embora. De repente, o último irmão foi embora. Eu falei, Deus, eu te avisei, é amanhã que vence, Senhor. E agora, como é que eu pago? Nessa hora, meu irmão, você já começa a perguntar, será que aquilo era de Deus mesmo? Será que foi Deus que falou? Acho que foi coisa da minha carne. Foi coisa da minha carne. Você já começa, né? E aí o que acontece? Meu irmão, geralmente o pastor é o último a ir embora, né? E lá, né, tem, até hoje ainda tem o portãozinho, né? E eu fui colocar o cadeado, a corrente e o cadeado. E era uma noite de julho, uma noite fria. Estava um frio. E eu me lembro que eu estou lá colocando o cadeado, né? E questionando, né? Pô, aquilo não era de Deus, coisa da minha carne. Olha, eu fiz, e agora, amanhã, o que eu faço? E eu não vi que do outro lado da rua tinha um irmão que estava aquecendo o carro. Estava lá aquecendo. E quando eu estou lá, ele vem com um papelzinho dobrado assim, e chegou, enfiou no meu bolso. E quando ele colocou no meu bolso, ele falou, pastor, depois o senhor leia. Eu pensei, deve ser pedido de oração, né? Porque pastor só recebe pedido de oração, né? Eu falei, deve ser pedido de oração. Eu falei, amém, irmão, Deus abençoe, vai na paz. Eu entrei no meu carro, liguei, estou lá aquecendo o motor. Meu irmão, eu falei, bom, deixa eu ver aqui o pedido de oração do irmão. Quando eu abri, sabe o que era? Como é que é? Ué, só não sabe o valor, sabe? Olha, Deus revela tudo para ela aqui, olha, glória a Deus. Também com a fé que ela tem, é tremendo. Glória a Deus. Meu irmão, um cheque. 4 vezes mais o que eu tinha semeado naquela noite. Foi quando Deus falou para mim, como você é incrédulo. Eu, Senhor, como você é incrédulo. Aquele dinheiro que você tinha só dava para pagar a conta, a mensalidade do seu filho amanhã. E o resto da semana. Você ia fazer o quê? Quantas vezes Deus já tentou nos abençoar e não pôde? Quantas vezes o Espírito Santo ministrou ao seu coração? Ele colocou essa proposição no seu coração. Você sabe que aquilo é de Deus? Deus colocou. Ele diz assim, faça isso segundo propôs no seu coração. Quem vai colocar essa proposição é o próprio Espírito. Por isso eu disse, aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus. Não estou falando para você ouvir mercenário, gente que manipula a sua emoção. Não é isso que eu estou falando, não. E cá entre nós, você sabe quando é o Espírito que fala. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ixi, meu tempo já está. Não com tristeza. Por que tristeza? Porque o diabo nos convenceu que você tem que semear e não tem que esperar nada em troca. Né? O diabo diz, olha, dê na sua oferta, mas não dê com segundas intenções, não. E você, como você é muito santo, né? Não, imagina, segunda intenção, misericórdia. De jeito nenhum, isso nem passa no meu... Meu irmão, o diabo, ele simplesmente faz isso porque ele sabe que você é inteligente. Ele te convence de que semear aqui na igreja é mais ou menos assim, investimento a título de fundo perdido. Você deu, esquece, porque vai e não volta. E se você é um cara inteligente, você pensa assim, se a coisa vai e não volta, para que eu vou dar 200? 100? Eu não, eu dou 10, dou 5, dou 2, dou 1. Aqui nessa igreja pede dinheiro todo dia, como se você desse todo dia, né? Não sei o que o pastor faz com tanto dinheiro. Meu irmão, o diabo te convenceu de que semear aqui não é um bom negócio, mas a Bíblia diz que quando você semeia, e semeia na melhor terra, a Bíblia diz que tem sementes que caem à beira do caminho. Tem sementes que caem no meio dos espinhos, outras caem no meio dos pedregais, mas tem sementes que caem na boa terra. E posso te falar uma coisa? Não existe solo melhor do que o solo do reino de Deus para você semear. Um solo que produz a 30, a 60, a 100 vezes mais.
Não é 100%. Tem alguém que trabalha em banco aqui? Tem alguém que trabalha em banco? Que banco você trabalha, querido? Itaú. Você é gerente, está acima ou está abaixo? É gerente. Tá. Qual é o cargo que vem acima seu? Como? Gerente geral. Quer ser gerente geral? Quer? Como é o nome dele? Jefferson. Jefferson, eu vou lançar uma palavra profética. Você vai ser gerente geral, amém? Do Itaú, amém? Quantos aqui da igreja concordam com isso? Amém. Meu irmão, com essa concordância não tem demônio nenhum que possa impedir, amém? Depois, se você quiser alguns testemunhos, você me fala que eu vou dar testemunhos de pessoas que nós profetizamos e hoje estão em cargos de gerência, de diretoria, né? Banco do Brasil, um monte de bancos aí, meu irmão. Então, o Jefferson vai ser. Agora, nada é de graça, Jefferson. Tudo tem um preço. Imagine que o Jefferson chega aqui hoje, né? E ele é o gerente geral do Itaú e diz assim: gente, quero fazer uma promoção para essa igreja. É o gerente geral. Ele diz assim: se vocês forem lá na minha agência e se vocês fizerem um depósito, eu garanto, segura essa, Jefferson. O Jefferson diz: eu garanto para você um rendimento de, segura, 100%. Uma aplicação hoje, o máximo quanto é que dá uma aplicação hoje, Jefferson? 1%. Uma aplicação dá 1%. Ele está te oferecendo 100%. 100%. O que você faria? Vai lá e faz o quê? Você vai lá e deposita quanto, meu irmão? Máximo tudo. Por quê? Meu irmão, 100% é o dobro. Ele vai dobrar o seu capital. Olha como o diabo nos enganou. Você acredita mais no Jefferson, no nome do banco, do que na palavra. Lá, com o Jefferson, você vai ganhar quantas vezes mais? 100%, quantas vezes a mais é? Uma vez a mais. Você põe 1, tira 2. Você põe 5, tira 10. É uma vez a mais. Por causa de uma vez a mais, por causa do nome do Jefferson, por causa do nome do banco, você vai lá e põe tudo. A Bíblia diz que quando você semeia aqui no reino de Deus, você não vai colher o dobro não, meu irmão. É 30, não é 30%, não é 60%, nem 100%, é 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, é 3.000, 6.000, 10.000%. Não existe solo melhor do que o solo do reino de Deus para você semear. O diabo ele nos enganou usando a nossa própria inteligência. E eu já estou terminando. Tem muita coisa para falar, mas nós vamos parar por aqui. Olha só, só vou dizer assim, não com tristeza, ou por, deixa eu falar isso aqui, ou por necessidade. Uma outra coisa que a gente faz na igreja é semear por necessidade. Eu vou semear porque a igreja está precisando tanto. E tem tanta coisa para fazer, né? Eu vou. Porque se eu não der, misericórdia. Tem gente que fala assim: pastor, se eu não der meu dízimo, essa igreja está perdida. Meu irmão. Se você não der dízimo, quem está perdido é você. Posso falar uma coisa? Essa igreja é de Deus. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Essa igreja aqui é de Deus. O mantenedor dela é o próprio Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você der ou se você não der, não faz nenhuma diferença. E agora eu não vou nem olhar para a cara do pastor, porque depois dessa eu não prego mais aqui nessa igreja. Se você der ou se você não der, não faz nenhuma diferença. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe quanto eu dou de dízimo, quanto eu dou de oferta. Meu irmão, se você não der, posso falar uma coisa? Deus levanta 10 outros do seu lugar. Porque a igreja é dele, quem sustenta ela é ele. Está entendendo isso, meu irmão? Eu não dou ofertas porque a igreja precisa.
Eu não quero nem saber se tem conta de luz para pagar, se tem aluguel para pagar, se tem despesa para pagar. Eu não quero saber. Eu não semeio por causa disso. Eu semeio porque eu preciso de colheita. Você consegue entender isso, meu irmão? Nós plantamos porque nós precisamos de colheita. A igreja é sustentada por Deus. Ele te dá uma chance. Sabe como é que eu vejo, pastor? Eu já estou terminando. Sabe como é que eu vejo o momento de oferta na igreja? Para mim, nós estamos, e hoje estava tão gostoso, né? Ontem também, todo dia está, né? A gente está louvando e adorando ao Senhor, e a nossa adoração vai subindo no trono. E a Bíblia diz que não tem um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha por nós. Não tem os outros, você precisa pagar a oferenda para ele não ficar irritado. O nosso, a Bíblia diz que ele trabalha por nós. Então eu fico pensando, o nosso louvor está subindo, a nossa adoração está subindo, e ele fala, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Então o que ele faz? Ele abre um espacinho no meio do culto, ele diz, não, eu quero abençoar vocês também. E quando ele abre esse espaço, ele diz, então pode trazer, porque quando você trouxer eu quero devolver para você 30, 60, 100 vezes mais. É assim que eu vejo esse momento, meu irmão. Então não tem como vir com tristeza. Às vezes eu vejo, né, a gente está cantando, adorando, pulando, saltando, e o pastor diz, gente, agora nós vamos levantar os nossos dízimos e ofertas. Parece que a alegria vai embora, não aqui, graças a Deus, mas eu viajo tanto, eu vejo isso, a alegria vai embora, por quê? Meu irmão, o momento da semeadura, lá na nossa igreja nós ensinamos assim, meu irmão, é o momento, você já viu quando um agricultor vai semear? Eu tive o prazer de ter um sítio, já semeei o sítio também, né? E nessa época eu fiquei apaixonado por horta. Eu lembro que quando eu ia plantar, meu irmão, é a única experiência de plantio que eu tenho, eu ia plantar, quando você vai plantar, já vem na sua mente a imagem do que você quer colher. Você vai plantar alface, você já vê lá nós tínhamos couve, meu pai chegou a medir couve e manteiga, 70 centímetros, uma folha de couve e manteiga, era a coisa mais linda. Então quando você vai plantar, já vem na sua mente, meu irmão, quando você vai ao altar, meu irmão, o diabo roubou isso da gente. Meu irmão, é um momento de você ir pulando, saltando de alegria, porque é um momento de celebração. Quando você está indo levar a sua semente, você está celebrando as colheitas passadas, mas já está visualizando as colheitas futuras. Meu irmão, então é um momento de você ir com alegria. Eu sempre digo, pegue na mão dos seus filhos, da sua esposa, vá ao altar, ensine-os a ir ao altar com alegria, porque você está plantando na melhor terra para colher a melhor colheita. Vamos terminar aqui. Eu tenho muita coisa para falar para você. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse tempo agora nós estamos começando a reconstruir, né? A igreja está voltando, né? Depois da pandemia, né? Alguns estão começando os seus negócios. Eu falo assim, esse é o melhor momento para você plantar e semear. Sabe por quê? Porque quando você semeia nos negócios de Deus, você vai colher nos seus negócios. Quando você planta na casa de Deus, vai colher na sua casa. Esse é o melhor momento. E posso dizer uma coisa, eu louvo a Deus quando a igreja passa por momentos de construção, de desafios, de compra, de alguma coisa, não sei, porque é o momento onde você pode entrar de cabeça, lançar suas melhores sementes para colher suas melhores colheitas. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma palavra profética, e eu não estou brincando. Eu creio que Deus chamou alguns de vocês aqui, nesses dias, para elevar vocês a um outro nível. Estou falando financeiramente. Para levar você a um outro nível. Um outro nível de colheita. Agora, claro que para um novo nível de colheita implica num novo nível de semeadura. Tem alguns de vocês aqui que têm semeado em unidade e colhido em dezenas. Tem outros que têm semeado em dezenas e colhido em centenas. Tem outros que têm plantado em centenas e colhido em milhares. Mas eu vou falar agora, e tem gente aqui agora,
E Deus, eu sei que Deus está falando com você. Tem gente aqui hoje que vai plantar em milhares e vai colher em milhões. Pastor, o senhor está falando isso, o senhor nem sabe quem eu sou, a minha empresa, ó, desse tamanho. Meu irmão, eu tenho visto Deus, ao longo desses 35 anos, fazer milagres tremendos. Gente que não era nada, abrindo a sua terceira, sua quarta empresa. Eu tenho visto isso, Deus restaurar empresas praticamente quebradas e levá-los a um nível maravilhoso, tremendo dentro da sociedade. Eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. E é Ele que eu estou te apresentando. Hoje talvez você não tenha nada, mas Deus está dizendo, se você entender essa visão, se você começar a servir, e na outra vez eu falei, porque Deus quer ser próspero, para que através da sua vida o reino dele seja estabelecido. Se você entende isso, se você aplica esses princípios, então se prepare, porque Deus vai te levar a um outro nível de colheita. Só para encerrar, e acho que eu contei isso aqui para vocês. Isso me chamou muita atenção, me impressionou. Algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, um pastor, ele precisava de $1 milhão, $1 milhão. E o motivo não era nem tão nobre assim. Ele queria trocar o avião. Trocar o avião da igreja. E ele disse, eu preciso de $1 milhão e hoje eu vou tirar, hoje aqui nós vamos tirar uma oferta de $1 milhão. Levantou um irmão lá atrás. Pastor, é só isso que o senhor precisa mesmo? Ele falou, hoje sim, é só isso. Então não precisa levantar a oferta não, pastor. Deus tem me abençoado tanto, e eu quero semear na igreja. $1 milhão. Se o senhor quiser levantar a oferta para outra coisa, pode levantar. Mas $1 milhão o senhor já tem. Eu estou falando isso aqui em nome de Jesus. Eu não estou brincando com você. Tem gente aqui, hoje, que se entender isso, amanhã, vai chegar para o pastor e vai dizer assim, pastor, o pastor diz, gente, nós estamos precisando comprar um telão de LED. Quanto custa um telão de LED? Nem sei quanto. Alguém sabe quanto custa? Vamos lá, 100 mil. 100 mil. Nós estamos precisando comprar um... É mesmo, pastor? Tem gente aqui que vai dizer assim, é só isso que o senhor precisa? Então, pastor, o senhor já tem. Eu estou semeando. Pastor, eu semear? Eu estou falando com gente aqui hoje, e estou falando em nome de Jesus, e gente que hoje você não tem nenhuma condição, mas se você entende e praticar esse princípio, amanhã você vai dizer, pastor, precisa reformar quanto? Precisa, 500 mil, tem certeza, pastor, é só isso mesmo? Então pode fazer, pastor, eu estou semeando na igreja. Aqui tem gente hoje, que Deus está dizendo, eu vou te levar a um outro nível de colheita. Se você começar a praticar isso, prepare-se, porque Deus vai te usar tremenda e poderosamente, não para a tua glória, mas para que o reino dele, através da sua vida, seja estabelecido. Você vai ser abençoado? Lógico. Dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele te dá, e eu dou para você. Boa medida é para você, recalcada é para você, sacudida é para você, mas Ele espera que se Ele fizer isso, você vai ser vaso transbordante. Quantos querem ser esses instrumentos de Deus? Se você quer, fique em pé, que eu quero orar por você hoje. Levante a sua mão, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, ouvi a Tua palavra, e creio nela. Diga, tua palavra é verdade. Diga, Senhor, me perdoe, porque por muitas vezes o teu Espírito ministrou ao meu espírito até mesmo a quantia que eu deveria semear, mas o inimigo veio, roubou a minha semente, e eu não semeei, e por não semeá-la, não obtive colheita. Me perdoe,
Mas a partir de hoje, quando o teu espírito me disser, faça, eu vou fazer. Quando ele disser, não faça, eu não vou fazer. Mas me dá graça, sabedoria, discernimento e também coragem para ouvir e obedecer. Eu vou plantar as minhas melhores sementes na melhor terra para colher a melhor colheita. Vai ser assim de hoje em diante. Diga: Satanás, você me enganou, mas não me engana mais. Eu vou plantar no melhor solo que existe. Diga: e não há solo melhor do que o solo do reino de Deus. Eu vou plantar e vou colher a 30, a 60, a 100 vezes mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Oh, prepare-se, prepare-se, porque Deus vai levar você a outros níveis de plantio e de colheita. Prepare-se. Deus chamou você aqui esses dias para mudar os rumos da sua vida financeira. Aleluia, 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 amém. Meu irmão, hoje à noite nós vamos terminar. Eu sei que a gente vai fechar com chave de ouro aqui. Prepare-se, porque vai ter um reboliço santo aqui, um reboliço de Deus aqui, algo tremendo. Amém? E eu vou te dar o testemunho também do que Deus falou comigo enquanto nós estávamos entubados. Amém? À noite, venha com a camiseta. Meu irmão, em nome de Jesus, venha declarando: eu, minha casa, minha família, meu negócio, minha igreja, não estamos em crise, estamos em Cristo Jesus. Se você ainda não tem a camiseta, adquira lá. Se você sentir de Deus, semeie na vida de algum irmão que talvez não possa, né? Abençoe. E à noite nós vamos aqui tirar uma foto, e isso vai para as redes sociais. Aqui nós vamos colocar a igreja declarando que ela não está em crise, mas está em Cristo Jesus. Amém?